Aprendendo com a carta de Tiago. Este será o título da nossa sexta lição, do terceiro trimestre do ano de 2023, da classe Adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para nós darmos continuidade ao nosso estudo, à nossa meditação, nesta revista em que nós estamos estudando sobre as epístolas gerais. E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo sobre a carta de Tiago. Na aula passada nós introduzimos a carta de Tiago e hoje nós iremos entender o que nós podemos aprender com esta carta. Então, esta lição está programada para ser ministrada no próximo domingo, no dia 6 de agosto. Nós teremos como título Aprendendo com a Carta de Tiago, e a nossa leitura bíblica encontra-se lá na Carta de Tiago, capítulo 2, nós leremos dos versículos 14 até o 26. Eu farei a leitura juntamente com os irmãos e vai aparecer aqui na tela conforme eu for fazendo a leitura. Antes de nós continuarmos, deixa eu lembrar você de não se esquecer de me ajudar aqui. Então você pode deixar o like, né, aqui nesse vídeo se você ainda não deixou. Caso você não seja inscrito, né, olhou, bateu o olho aí, viu que não é inscrito, por favor, se inscreva, seja muito bem-vindo, assim você estará fazendo com que este vídeo alcance a outros alunos, a outros professores da classe de adolescentes na IBD aqui no YouTube. Então, é muito importante para que este vídeo continue alcançando outros professores. Vamos então para a nossa leitura? Tiago, capítulo 2, leremos a partir dos versículos 14 até o 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e foi isso lhe atribuído para a justiça, e por isso ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui nós temos Tiago, pastor de Jerusalém, num tom bastante duro, nos exortando, né, nos ensinando, trazendo uma admoestação para nós a respeito do que significa a fé e obras e do quanto a fé e a obras precisam caminhar juntas. É como se Tiago estivesse nos dizendo que elas funcionam como os pés de uma mesa. Sabe, quando a gente olha para uma mesa, nós temos ali dois pés. Se faltar um daqueles pés, a mesa cairá, ela não conseguirá se manter reta, né, certinha ali parada. Tiago estava nos dizendo que a fé sem obras é morta. É necessário que toda a fé seja evidenciada na nossa prática. E é sobre isso, então, que nós iremos tratar mais um pouquinho na aula de hoje. A mensagem está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Não farei a leitura porque nós já acabamos de ler estes textos. Como objetivos para esta aula, nós temos os seguintes. Primeiro, ensinar aos nossos adolescentes que a fé precisa ser traduzida em ações concretas. Segundo, destacar a importância do autocontrole na fala. E terceiro, estimular o relacionamento dos nossos adolescentes com Deus, com o nosso Senhor Jesus. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui para vocês, professores da classe de adolescentes, uma dica que eu acho que seria bem interessante para nós abordarmos com os nossos adolescentes. Como nós estamos falando para uma classe de adolescentes em uma escola bíblica, é importante que nós possamos trazer os temas bíblicos, né, e levar os nossos adolescentes à pesquisa, incentivá-los a abrir a própria Bíblia e fazer a leitura eles por eles mesmos, né? Então, por isso que eu
dei essa dica aqui no início do trimestre do cronograma de leitura, para que a gente consiga fazer com que os nossos adolescentes não apenas ouçam falar da palavra de Deus, não apenas que eles venham até a IBD, eu já sei que isso é muito, que isso é bastante, mas se nós conseguirmos levá-los até a palavra e fazer com que eles se sentem e leiam a Bíblia, nós com certeza estaremos fazendo muito bem para a vida deles. Então acho que seria legal, como nós vamos no segundo tópico abordar o tema da fala, o tema da sabedoria no falar, de como nós precisamos tomar cuidado com a língua, que ela é um órgão que pode inflamar todo o corpo e acabar destruindo uma vida ou edificando uma vida, acho que seria bem válido se nós sugeríssemos aos nossos adolescentes, ali com alguns dias de antecedência, que eles fizessem uma pesquisa na Bíblia e trouxessem versículos, textos bíblicos que falam a respeito do cuidado com o falar, do cuidado com a língua. Nós temos aqui Tiago, capítulo 3, falando a respeito disso. Mas se eles derem uma passeadinha na Bíblia, principalmente em Salmos, em Provérbios, eles vão encontrar muitos e muitos textos que falam sobre isso. Quando nós chegássemos, aqui no segundo tópico da lição, seria bem importante que a gente contasse com a participação deles, então, trazendo os textos que eles encontraram. A gente pode até sugerir que cada um, dependendo do tamanho da sua classe, se você tem lá 8 alunos, que cada um traga 2 textos. Se você tem 15 alunos, que cada um traga um texto. Se é uma classe menor, com 5 alunos, que cada um possa trazer 2 ou 3 textos que falem a respeito da língua. E comece com você, professor. Então, para a gente não ficar só no campo teórico, só na explicação do que o tópico quer dizer, seria, eu acho, bem bacana se a gente conseguisse sugerir a eles que fizessem uma pesquisa e, então, no momento do segundo tópico, nós ouvíssemos atentamente o que eles têm a dizer a respeito dos versículos que eles encontraram falando a respeito do tema, da língua, da sabedoria no falar, da importância de dominar a língua, de ter um controle a respeito da fala. Então, acho que seria bem legal se nós conseguíssemos fazer isso com os nossos adolescentes. Bom, dito isso, vamos começar então a nossa lição. Aqui no Vamos Descobrir, a introdução vai nos dizer o seguinte: na lição de hoje nós trataremos de 3 grandes desafios da fé cristã. São eles: primeiro, a fé que se manifesta através das obras, o controle necessário da língua e a importância de nos relacionarmos com Deus. Você já experimentou dificuldade em algumas dessas áreas citadas? É uma pergunta para que nós possamos fazer aos nossos adolescentes. Hoje você terá a oportunidade de compartilhar a sua experiência com os demais alunos na sala. Lembre-se que compartilhar o que Deus está fazendo em sua vida pode encorajar seus amigos a manterem-se fiéis a Deus. É o poder do testemunho, de nós falarmos que eu estou passando por dificuldade X, mas o Senhor tem me ajudado. Por exemplo, se os seus adolescentes não tiverem o que falar, você, professor, pode compartilhar algo que você está passando, ou um desafio que você já passou e superou, conseguiu vencer esse desafio, você pode compartilhar com seus adolescentes. As nossas experiências, quando a gente está falando numa classe utilizando a palavra de Deus ou num púlpito ministrando, é claro que elas precisam ser reduzidas porque o foco central é a palavra de Deus. Só que quando nós temos alguém compartilhando, olha, eu passei por essa situação. Por exemplo, eu poderia comentar com os meus alunos que eu sou uma pessoa que preciso lidar bastante, ter bastante atenção com o controle da fala, com o domínio das palavras, porque eu sou uma pessoa que falo bastante. Se deixar, eu falo pelos cotovelos. Então eu preciso me controlar bastante para que eu não venha, acabar falando algo que machuque, algo que venha deixar alguém, seja alguém da minha família, alguém do meu círculo mais próximo de convivência, ou mesmo uma pessoa que está me conhecendo, alguém na igreja, alguém no trabalho, que vai ficar chateado porque eu falei, às vezes não foi nem a palavra, mas como a palavra foi dita, que pode magoar alguém. Então eu preciso lidar com isso no meu dia a dia. Faz parte dos meus desafios da minha caminhada com Deus a necessidade de estar sempre controlando as minhas palavras, controlando o que eu vou dizer, como eu vou dizer, em que momento vou dizer. Então eu poderia compartilhar essa experiência com eles. Você, professor, também pode compartilhar uma experiência que você tenha. E assim você estará ajudando com que eles sintam-se confortáveis para compartilhar os desafios que eles estão enfrentando. Porque às vezes pode parecer que nós, professores, estamos muito distantes deles. Parece que a gente já venceu na vida, já venceu na caminhada cristã, e a gente sabe que não é assim. A caminhada cristã é um desafio constante, diário. Todos os momentos do nosso dia nós precisamos estar vigilantes para que não venhamos a cair. Então o fato de nós sabermos mais, de termos mais maturidade que eles, não nos faz já ter vencido. Isso só acontecerá quando nós alcançarmos o céu, seja por meio do arrebatamento individual ou coletivo, com toda a igreja.
só teremos vencido, só estaremos tranquilos por termos alcançado a vitória, né? Estar no céu com o Senhor quando isso acontecer. Até lá, todos nós precisamos cuidar para que não venhamos a cair, para que não sejamos presas do inimigo das nossas almas. Então é importante que nós possamos compartilhar com os nossos adolescentes o que nós temos passado, os nossos desafios da caminhada cristã. Aqui na Hora de Aprender nós temos nosso primeiro tópico que vai dizer o seguinte: expressando a fé em ações. E já começa com algumas perguntas. Olha só, você já imaginou um forno, né, que não assa, ou um tempero que não tempera? Ou ainda um celular que não faz e nem recebe ligações e que não tem acesso às redes sociais? Um celular que não tem Wi-Fi, que não tem internet. Imagina que desesperador não seria até para nós. Imagina então para os nossos adolescentes. Bom, assim também é a fé que não produz qualquer tipo de evidência concreta. Para Tiago, uma fé que fosse apenas intelectual, que mexe apenas com a mente, mas que não produz frutos, isto é, que não gera novas ações e escolhas, que não produz transformações nas relações, é uma fé improdutiva, é uma fé sem valor, é uma fé morta. E aqui a lição ela fala algo muito importante na abertura desse segundo parágrafo. Precisamos fazer algo mais do que dizer que cremos em Jesus. E isso é muito importante para nós analisarmos nas nossas vidas, né? Será que nós estamos crendo em Jesus de fato e as nossas obras, elas compactuam com o que nós falamos? Ou será que o nosso cristianismo, ele se limita ao nosso falar? Ele se limita a dizermos, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou cristã. Ou será que nós realmente temos obras que comprovam o nosso cristianismo? E é claro que a gente pode até falsificar algumas boas obras. Só que o Tiago está falando de algo que vai muito além. Ele está dizendo que quando o nosso compromisso com a fé cristã, quando nós realmente temos um compromisso no coração com o Senhor, quando a gente aceitou Jesus de verdade, de fato, de direito, quando não foi só para inglês ver, né, essa frase que a gente gosta de usar, a nossa atitude, ela é mudada. A nossa forma de falar, ela é transformada, a nossa forma de agir, porque o nosso pensamento, o nosso interior mudou. Então o nosso exterior também passa a refletir aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo está fazendo, aquilo que Ele está produzindo no nosso interior. Alguém que tem em sua vida, em sua mente, em seu coração, o fruto do Espírito sendo frutificado, né, o domínio próprio, a longanimidade, a bondade, o amor nascendo ali, essa pessoa terá práticas que vão evidenciar aquilo que está nascendo no interior. É claro que a nossa fé ela não começa de fora para dentro, é o contrário, ela começa daqui e então alcança o nosso exterior. E também tem o nosso relacionamento com Deus. Conforme nós vamos nos relacionando com o Senhor, a gente vai ficando mais próximo dele, a gente vai amando ao Senhor. E quando nós amamos a Ele, nós temos o desejo de agradá-lo. A gente quer agradar todo mundo que a gente ama, não é verdade? Quando os nossos adolescentes, né, começam a gostar de alguém ali na igreja, a sentir, né, o desejo, a atração, que é completamente natural. É claro que esse desejo precisa ser controlado, né, porque o Senhor dá o desejo, obviamente. Às vezes com 11 anos, às vezes, né, nos dias que nós estamos vivendo, até com 9 anos, eles já estão ali começando a evidenciar isso, mas precisa ser controlado porque ainda não há uma maturidade, né? Agora veja que quando isso começa a acontecer, eles falam diferente com as pessoas que eles gostam, né? O menino, ele fala diferente com aquela menina. A gente nota, né? Professor da escola dominical, líder de adolescentes, a gente nota aquela troca de olhares, aquela bochecha ficando mais rosadinha, né? A gente percebe isso. E eu acho muito bonito, tá, irmãos? Eu acho muito bonito ver essa interação entre os nossos adolescentes, porque faz parte da nossa vida. Deus nos fez assim, nós não somos robôs, nós somos seres humanos, afetivos, Deus nos fez dessa forma. É muito natural, como eu falei, todos os nossos sentimentos precisam ser controlados, tanto o amor quanto a raiva, tanto a bondade quanto a ira, tudo precisa ser controlado e passar pelo filtro cristão, mas é muito natural que a gente tenha sentimentos. E quando nós desenvolvemos sentimentos pelo nosso Senhor, quando a gente passa a amá-lo porque a gente conhece, a gente quer agradá-lo. Então a gente sabe que pecar não será só errar o alvo, mas será desagradar ao nosso Senhor. E quando a gente ama Ele, a gente quer agradá-lo. Então a fé e as obras têm muito a ver com o que nós sentimos pelo Senhor.
Porque quanto mais próximos nós estamos de Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente busca o Senhor, aí nós acabamos o encontrando, porque quem procura vai achar. A Bíblia nos diz que quem bate logo encontrará, porque lhe será aberta a porta. Então, quando você encontra o Senhor, quando os nossos adolescentes encontram a Ele, a transformação começa a ocorrer. E aí as nossas práticas começam a ser mudadas. É por isso que a lição vai dizer que nós precisamos fazer algo mais do que dizer que nós cremos. Então nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar, jejuar, elevar os nossos pensamentos ao Senhor, trazer à memória aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já fez nas nossas vidas e também que Ele fez na vida das pessoas que nos são apresentadas na palavra de Deus. Dessa forma, nós teremos obras para serem evidenciadas na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, no nosso caminhar. Aqui, olha como a lição nos diz: a verdadeira fé em Cristo combinará necessariamente confiança profunda em Deus e frutos perceptíveis na vida cristã. Porque os frutos, eles são perceptíveis. A gente muda a forma de falar, a gente muda a forma de olhar, a forma de procurar um entretenimento. Quando nós estamos muito próximos do Senhor, a gente sabe qual entretenimento a gente pode buscar e qual entretenimento não agradará ao Senhor. Então, com certeza, o grau de fé que nós temos, a profundidade que nós temos de fé no Senhor será evidenciada nos nossos frutos. E aqui, continuando, a lição vai nos falar o seguinte, que Paulo esclarece a relação entre salvação e boas obras, afirmando que a salvação não é resultado de nossos esforços, mas que Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2, versículos 9 e 10. Nesse sentido, Tiago está dizendo que a fé se revela através de nossos atos, ou seja, a fé que nós dizemos ter, está aqui no campo das palavras, é a fé que nós devemos demonstrar no dia a dia, trazer para o campo das ações. O apóstolo utiliza 2 exemplos do Antigo Testamento para fundamentar, o seu ensino. Então nós temos Abraão e Raabe. Ambos demonstraram a sua fé através de atitudes concretas diante dos desafios da vida. Abraão evidenciou a sua fé entregando o seu filho em sacrifício a Deus, o seu filho prometido, o filho que o Senhor havia dito que daria a ele e que deu, gerado ali através de um milagre duplo. Sara não podia ter filhos porque era estéril e também porque ela já era uma senhora, já estava em idade muito avançada, e a palavra nos diz que o costume das mulheres, já havia se encerrado, ela já era uma mulher que tinha passado da menopausa. E Abraão também era um senhor de idade. Mesmo assim, o Senhor fez com que eles gerassem o filho que ele, Deus, havia prometido para Abraão. E aí, depois que esse filho tão amado vem, o texto diz que quando Isaac é desmamado, eles estão profundamente alegres. É para este filho tão amado que o Senhor reserva um futuro incerto. E o Senhor vai dizer a Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, Isaac, o filho que eu te dei. O Senhor vai falar várias vezes no texto: este filho, e você irá sacrificá-lo, amém. E Abraão, que dizia que cria em Deus, que tinha a fé no campo das palavras, vai precisar agir com essa fé, trazê-la para o campo das ações. Então Abraão pega o seu filho, sem que Sara soubesse antes que o dia amanhecesse, e vai levá-lo para ser sacrificado, assim como o Senhor havia lhe pedido. Ou seja, a fé de Abraão saiu do campo da discussão e entrou para o campo concreto, para o campo visível, palpável. O mesmo acontece com Raabe. Olha só, Raabe provou a sua fé abrigando os espias em sua casa. Ele, Abraão, colocou a sua herança a serviço de Deus e ela, Raabe, pôs a sua vida em risco por causa de Deus. E eu acho tão lindo o contraste que Tiago fez aqui e convido vocês, professores, a analisarem esse contraste juntamente com seus alunos. Você pode até pedir ali, como eu falei, tudo depende da classe que você tem, do tempo que você passa com eles, do quanto você, professor, conhece esses adolescentes, mas seria importante nós fazermos essa análise. Abraão era o pai da fé, ele foi chamado de pai da fé, de pai do povo hebreu, era um homem hebreu, era homem, era uma pessoa ali que, para os hebreus, no caso aqui Tiago, falando muitos anos depois, Tiago entendia que Abraão era tido como alguém de primeira classe para os hebreus, uma pessoa muito especial, porque ele era o pai de todos os hebreus, era o pai da cultura judaica. Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, e essa grande nação era o povo de Israel.
Agora, Raabe, ela vem num contraste muito grande, porque Abraão é um homem, Raabe é uma mulher. Abraão era um homem digno, e Raabe, como o próprio texto vai dizer, era uma mulher prostituta. Era uma pecadora cananeia que o Senhor chama para ser resgatada por ele. E eu acho tão lindo o exemplo de Raabe, porque ela não tinha nenhum motivo para crer no Deus de Israel, a não ser que ela passasse a acreditar naquilo que ela estava ouvindo. E ela mesma vai dizer, né? Eu tenho ouvido falar deste Deus, e eu quero este Senhor. E aí Raabe dá um passo de fé. Ela abriga os espias na sua casa e ela coloca a sua vida em risco para defender a fé que ela disse que possuía. Então olha só a questão da fé e das obras. Raabe sai do campo do que ela diz acreditar e ela vai agir de acordo com aquilo que ela falou. Ela vai dizer, olha, porque eu creio no Deus de vocês, eu irei guardá-los em minha casa e eu irei arrumar um caminho alternativo para que vocês vão embora. Eu irei mentir para o meu rei, dizendo que não estou hospedando vocês. Ou seja, eu estou tendo as obras que condizem com a fé que eu passei a possuir neste Deus de Israel. E o contraste que me chama a atenção é o fato de que Tiago vai utilizar um homem e uma mulher. Um homem que não tinha algo moralmente ruim a ser falado a respeito dele, e uma mulher que tinha tudo contra ela, porque era uma prostituta, era uma cananeia, não fazia parte do povo hebreu, mas era uma mulher que desejou ardentemente o Senhor, que lutou pelo Senhor, e que não, num tempo, né, num período em que a dispensação da graça ainda não existia, ela fez de tudo para entrar para esta família de Deus, e ela passou por tudo que precisava ser passado para se tornar uma mulher que fazia parte ali do povo judeu. Ela aceitou passar por tudo que precisava acontecer para que ela pudesse ser inserida ali no povo hebreu. Nós já falamos algumas vezes, né, aqui de Abraão e Raabe, porque são estes exemplos sendo utilizados, e eu acho muito bonito que o pastor Tiago levou em consideração trazer a memória daqueles irmãos, a grande parte de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, personagens que eles conheciam bem, Abraão e Raabe. Como eu falei, é uma das formas de nós crermos em Deus, é trazendo à memória aquilo que ele fez no passado, para pessoas que nós não conhecemos, mas que a palavra nos deixou o registro para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Quem sabe nós tenhamos adolescentes que não têm uma linhagem familiar dentro da igreja, que não são filhos, netos de líderes, de regente maestrina, né, do coral. Quem sabe nós temos ali adolescentes que vêm para a igreja sozinhos, que não têm pais cristãos, que não têm boa condição financeira, que têm um passado talvez que os condene no sentido moral mesmo da palavra. E aí citar o exemplo de Raabe é importantíssimo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Todo aquele que nele crer será salvo. Então não importa a ascendência dos nossos adolescentes, não importa de quem eles são filhos, a condição financeira que eles possuem, a cor de pele, diante do nosso Deus nós somos todos iguais e todos nós podemos ter acesso ao Senhor, garantido em Jesus, né, que nos deu a salvação e que nos reconciliou com o Pai. Então agora todos nós podemos caminhar em busca de ter a nossa fé cada dia mais fortalecida no Senhor Jesus. Vamos agora para o nosso segundo tópico. Como se comunicar com sabedoria? Um dos temas abordados por Tiago é a sabedoria no falar. Para tal, nós precisamos aprender a controlar a nossa própria língua. Afinal de contas, quem nunca foi vítima ou vilão do impacto desastroso de uma palavra dita na hora errada ou da forma errada? Quem de nós nunca falou o que não deveria ser falado, né, no momento errado, ou quem de nós nunca ouviu alguém fazendo uma pergunta inapropriada, fazendo um comentário que nos entristeceu? Quem de nós? A gente, inclusive, pode fazer essa reflexão, esse exercício com os nossos adolescentes, porque nós muitas vezes somos muito rápidos em apontar que alguém nos magoou com uma palavra, que alguém nos magoou com uma pergunta que não deveria ter sido feita, mas a gente esquece de trazer para o campo da discussão que muitas vezes nós também magoamos as pessoas com a nossa forma de falar, com uma fala que veio no momento inapropriado. Acontece também. Eu já sofri as duas coisas, e acredito que você, professor, também. Eu já falei o que não deveria ser falado várias vezes, e eu também já ouvi o que eu não gostaria de ter ouvido outras tantas vezes. Né? Eu já feri e já fui ferida no campo das palavras, no campo da fala. Muitos de nós já ouvimos uma palavra que a gente não gostaria de ter ouvido, não é mesmo? E como nós lidamos com isso? Tiago vai nos aconselhar e a lição vai nos trazer agora 3
subtópicos, né? 3 pontos. Então, primeiro, a língua como freio e leme, lá de Tiago 3, capítulo 3, né? Dos versículos 3 ao 5. Como um freio é utilizado para controlar um animal selvagem e perigoso, um freio e um pequeno leme é usado para dar direção a uma enorme embarcação. Assim também é a língua para a vida humana. Quando controlada, a vida é dirigida para um fim proveitoso. Porém, quando descontrolada, então algo destrutivo pode acontecer. Através da forma como nós falamos, nós influenciamos e ou somos conduzidos por nossos amigos, familiares e irmãos para o bem ou para o mal. A mensagem bíblica, ela é clara, é muito objetiva, é cristalina. Controle sua língua ou você será controlado por ela. Como eu falei agora há pouco, no começo, pessoas de temperamento um pouquinho mais forte, sanguíneos, coléricos, tendem a sofrer um pouquinho mais com o controle da própria língua, né? Você que é sanguíneo, colérico, pode deixar aqui embaixo e não tem vergonha, né, de assumir, pode me dizer aqui. Mas a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de controlar a própria língua. Mas precisamos, porque caso não controlemos, né, esse pequeno órgão, ele irá nos controlar. Então, algumas coisas que às vezes a gente fala, né, que a gente traz para as nossas palavras, a gente precisa refletir antes de falar. Né? Muitas vezes a gente acaba falando o que não deve porque a gente viu uma situação e falou antes que o filtro boca-mente, né, fizesse ali construísse um pensamento a esse respeito. Às vezes a gente vê algo acontecendo e imediatamente a gente pergunta, nossa, por que isso está acontecendo? Percebe que muitas vezes o que nos falta é lembrar que 2 ouvidos e uma única boca é uma mensagem muito pedagógica do Senhor para nós. A gente precisa ouvir em dobro e falar menos. A gente precisa ter essa capacidade, porque muitas vezes a gente fala sem pensar. Quem de nós nunca disse, nossa, falei sem pensar? Nossa, quando eu vi já tinha falado. Quem de nós nunca usou essa expressão porque acabou de falar alguma coisa que não devia? Ou quem de nós nunca ouviu alguém dizer, poxa, me perdoa, porque eu falei sem pensar. Porque quando eu vi já tinha saído e não deveria ter falado dessa forma. Não deveria ter falado naquele momento. Isso já aconteceu com praticamente todos nós, né? Somos todos humanos, todos falhos, pecadores, mas é um aviso muito importante para os nossos adolescentes também. Controlar a língua é importante, é fundamental, porque se nós não a controlarmos, ela irá nos controlar. E nós temos aqui o segundo subtópico, a língua como fogo e veneno. Então a gente já percebeu que a língua precisa ser controlada como um freio controla um animal selvagem e como um leme controla uma grande embarcação. Agora veja que a língua ela pode ser fogo e pode ser veneno. Da mesma forma que uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta e apenas um pouquinho de veneno pode levar alguém à morte, assim é a língua quando ela é desgovernada. Ela é capaz de gerar destruição por onde passa. Já observou como uma pequena fofoca pode desestruturar relações saudáveis? É uma pergunta. Cuidado com a língua. Não permita que ela seja utilizada para propagar ódio, preconceito, calúnia, inveja ou qualquer outro pecado. Muitos dos nossos pecados, eles vêm da nossa fala. Eles começam na língua. A fofoca, que às vezes parece, né, uma fofoquinha, falar um pouquinho, né, um mal de alguém, fofocar aqui um pouquinho, às vezes a gente até brinca com isso, né? Vamos fazer uma fofoca, alguma coisa do gênero. Agora perceba que falar mal de alguém, levantar falso testemunho é pecado. E isso nos pode vir a ferir alguém de forma grave. Quantas pessoas já não disseram que deixaram a igreja porque foram vítimas de fofocas que não eram verdadeiras, de comentários maldosos? E talvez você pode argumentar do outro lado dizendo, nossa, mas que fé é essa, né? Por qualquer motivo a pessoa deixa Jesus, mas e que fé é essa nossa que nós possuímos? A gente não consegue controlar a língua e precisa fazer uma fofoca. E precisa falar sobre tudo que viu. E precisa contar tudo que ouviu falar. Percebe? Muitas vezes a gente poderia evitar a destruição de alguém, de uma família, a saída de alguém da igreja, se a gente falasse menos. Ah, mas você não sabe o que eu vi lá. Tudo bem, fala menos. Eu acho que a gente precisa colocar mais na balança as consequências daquilo que a gente falou. Se nós visualizássemos o que pode vir a acontecer se eu contar o que vi, né, para alguém,
a gente conseguiria se segurar mais. E é importante que a gente se segure. Outra coisa, palavrão. A maior parte das pessoas que eu conheço que sofrem porque falam muito palavrão e precisam se controlar muito para não falar palavrão, me contam a mesma coisa. Me dizem o seguinte: quando eu vi, já falei. Ou seja, é um descontrole na língua, é uma língua desgovernada. É claro que a pessoa deveria melhorar o seu imaginário e guardar, né, na sua mente palavras melhores, que não sejam palavrões. Só que às vezes a pessoa, né, tá naquele ambiente, tá tão acostumada a falar e ouvir tantas pessoas falando ao mesmo tempo palavrões, que quando a pessoa ela fala, poxa, quando eu vi já foi. Percebe por que o autocontrole é tão necessário? Porque a nossa língua precisa ser controlada? A gente está sempre usando essas desculpas. Quando eu vi, eu já tinha falado. Nossa, quando eu vi, já tinha soltado aquele palavrão. Portanto, Tiago estava certíssimo ao nos dizer que nós precisamos controlar a língua, ou então ela irá nos controlar. E nós temos o terceiro subtópico que nos fala da língua como fonte e como árvore. E aqui é um exemplo bom. Tanto a fonte de águas quanto a árvore frutífera são abençoadoras, como água ao sedento e fruto ao faminto, assim é a palavra apropriada, compartilhada na hora certa. Você já recebeu uma palavra ou um conselho abençoado? Assim como a nossa língua tem o poder de destruir, né? É como um veneno, é como fogo, ela também pode ser comparada, conforme o texto aqui, né, que vai nos dizer lá de Provérbios 10, se eu não me engano, que fala que a língua, que a palavra que vem no momento certo, o conselho que vem no momento oportuno, é como um manancial de águas cristalinas que vai saciar a pessoa sedenta. Pensa que falar na hora certa, que trazer uma palavra necessária, será como você matar a sede de uma pessoa sedenta. Então, essa é a importância de nós controlarmos a nossa fala, de nós observarmos se o que nós vamos dizer será bem-vindo naquele momento. Porque às vezes o problema não é o que foi dito, é o timing, é o momento em que foi dito. Quantas vezes as pessoas não estão bravas, iradas, e a gente lança uma palavrinha que faz com que incendeie tudo de vez? Né? Às vezes a gente faz isso, e às vezes é de propósito. Você vê lá a pessoa virando, brava, nervosa, irritada, aí você joga aquela palavrinha e pá, é como se fosse jogar álcool na fogueira, né? Incendeia ainda mais. Não precisamos fazer isso, não precisamos. A nossa língua, que pode ser usada como fogo e também como veneno, também pode ser usada como uma fonte de águas para uma pessoa sedenta ou como uma árvore frutífera para alguém faminto. Que nós possamos, então, acatar essa segunda expressão, né? Que a gente possa ficar com esta com este segundo exemplo que a lição está nos deixando. Eu trouxe aqui um exemplo da oração do salmista, está lá em Salmos 120, no verso 2, que ele diz assim, algo que nós podemos orar ao Senhor. Porque, como nós podemos ver aqui através desse cântico tão antigo do salmista, é comum que a gente sofra, que a gente tenha dificuldade em domar a nossa língua, né? Então nós podemos orar como o salmista. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Às vezes, nós usamos essa oração para dizer, Senhor, me livra de pessoas que têm lábios mentirosos e língua enganadora. Mas às vezes essa oração pode ser usada na primeira pessoa. Senhor, me livra de ter lábios mentirosos e uma língua enganadora. Que a gente possa fazer essa oração e pensar bastante antes de falar, para que a gente não venha se arrepender de algo que nós falamos e aí a gente não vai mais ter como retirar aquela palavra, né? Como aqueles conselhos, né, que o pessoal fala que uma palavra dita não pode mais voltar atrás, né? Já foi lançada, já foi dita, já magoou alguém. Então que a gente possa pensar bem antes de falar, antes de comentar, de jogar uma pergunta, de fazer, né, às vezes um comentário ali que não precisava naquele momento, que a gente consiga pensar, observar bem o ambiente para saber se a nossa fala será bem-vinda naquele momento e assim nós estaremos agradando ao Senhor. Porque as nossas obras, o nosso falar, estará condizente com a nossa fé. Porque se na fé, se no campo do pensamento, a gente gosta de dizer que ama que ama Deus e ama o nosso próximo, aos nossos irmãos, então na hora de falar, a gente tem que amar realmente esses irmãos. E entender se o que nós vamos dizer é oportuno, é apropriado e vai edificar a vida de alguém ou não. Nosso terceiro tópico vai falar sobre atitudes de adolescentes vitoriosos e vai nos citar 4 atitudes. Veja só. A carta de Tiago diz que quem quiser ser amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. Tiago 4,4.
Ele também aponta que, caso estejamos dispostos a ser verdadeiros amigos de Deus, nós precisamos nos comprometer com 4 atitudes. Então, primeiro, submeter-se a Deus, reconhecendo a sua autoridade. Nada e nem ninguém pode assumir o trono que pertence a Deus em nossa vida. Segundo, resistindo ao diabo. O principal objetivo do inimigo é separar você de Deus. Não se esqueça de que ele é mentiroso e enganador. Resista a Satanás e diga não às suas propostas enganosas e pecaminosas. Terceira atitude, aproximar-se de Deus. Busque a Deus de todas as maneiras que você pode. Lendo a palavra dele, orando, jejuando, cantando, trazendo à memória aquilo que ele já fez, tendo bons pensamentos a respeito do Senhor, né? Então, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a saber quem Deus é, a gente começa a mudar a nossa concepção dele. Porque muitas vezes nós temos uma imagem de Deus que não é a de Deus real. É de um Deus que nos disseram que existe, mas que a gente não conhece. Então é importante que os nossos adolescentes leiam a palavra de Deus para que eles saibam quem é Deus, eles por eles mesmos, sem um intermediário, sem alguém dizendo, Deus é isso. É importante que a gente conheça Deus porque nós buscamos conhecer. Então, tomar essa atitude, né, de buscar ao Senhor de todas as maneiras possíveis é o terceiro passo para que a gente possa alcançar ao Senhor, ser amigo dele e para que os nossos adolescentes sejam vitoriosos. E o quarto e último passo é humilhar-se perante a Deus, admitindo a nossa dependência plena do nosso Senhor Jesus. Amém? Professor, a conclusão da nossa aula nos diz que mostrar a fé através das obras é o compromisso básico de todo cristão. Uma vida sob o controle do Espírito Santo tem frutos no falar, no agir e também nos relacionamentos. Lembre-se, você é sal da terra e luz do mundo. Encerramos mais uma pré-aula para a glória do nosso Senhor Jesus, lição de número 6. Já estamos aí quase na metade desta revista do terceiro trimestre, portanto, nos aproximando já dos finalmente da nossa lição, né? Ainda nos faltam algumas cartas para serem estudadas, são cartas menores, as 2 maiores cartas, né, que nós tínhamos para estudar são Hebreus, é a maior de todas, Tiago, e nós temos também 2 Pedro, né, que é uma carta maiorzinha, mas as demais são cartas menores, então vai passar bem mais rápido, porque agora o restante da lição vai ser dividida em mais cartas que nós temos para estudar. Professor, eu desejo que você seja agraciado pelo Senhor com uma excelente aula neste domingo, que você e os seus adolescentes possam desenvolver cada dia mais uma comunhão, que você seja um referencial para eles de virtude, um referencial de alguém que crê em Deus, que é aplicado no estudo da palavra do Senhor. Talvez eles não tenham esse referencial em casa. Talvez você seja a única pessoa falando de Deus na vida deles. Então que você possa ser usado pelo Senhor como um canal de bênçãos na vida de todos esses adolescentes e que enquanto você estiver ministrando, o Espírito Santo possa estar trabalhando na vida e no coração dos seus adolescentes. Lembre-se, professor, de colocar cada um deles em oração, de apresentá-los individualmente ao Senhor, de orar por eles, de orar para que o Senhor abra o entendimento deles, para que enquanto eles estiverem te ouvindo, o Senhor possa trabalhar na vida deles, mas não só na transformação, mas também no entendimento, que as palavras que você disser possam cair em um coração, em uma terra fértil, em um coração disposto a melhorar, a aprender mais sobre o Senhor, a ter a vida transformada pelo que só o Senhor pode fazer com o ser humano. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima aula.